Falo há muito tempo. É tudo a mesma coisa na vida. Às vezes parecia que a luta era a pele do meu amigo. Sabe, é mais importante do que as piores palavras. E hoje quero que você sinta a verdade que eu tinha medo de me dizer para lhe dizer. Bachisquiu para o velho Chafa no beliche. Faltam algumas coisas. As portas estão rangendo e a maçaneta está completamente gasta. Mas há muito mais para ser encontrado aqui, incluindo cuscas antigas e folhetos floridos. Aqui está o meu palpite. O único, que eu jamais conseguiria queimar. Assim que abri este guarda-roupa e encontrei uma caixa dentro dele. É isso, Bachis? Escurecida, embrulhada em renda. Não estou escrevendo isso para guardar na memória, mas para que você não se esqueça de como ver. Há uma pequena nota no papel no meio. É um grito que eu não consegui pronunciar em voz alta. Você já cresceu. E é por isso que não tenho mais medo. As mulheres hesitam em falar, mas suas vozes tremem. Principalmente se a sua estiver tremendo. Eu tinha 13 anos. A primavera estava atrasada e a neve ainda caía no campo. Ainda usávamos botas de feltro para ir à escola. E então, quando todos corriam para casa para comer mingau, eu era privado das aulas depois da escola, para manter as crianças ocupadas. Era assim que se chamava. Não são apenas aulas. Vou lhe contar tudo. Sem nomes, mas com a verdade. Sem palavras diretas, mas com sentido. Você quer saber o que pode passar, e não desperdiçar isso consigo mesmo. Estou perdido. Não pelo que eu realmente queria, simplesmente parecia impossível. Você é um leitor. E eles acreditavam nos leitores da mesma forma que agora acreditam nos médicos. Ter dito isso significa que eles sabem mais. Ele trouxe este livro consigo. Velho, o forro está gasto, as laterais têm uma borda áspera. Dito isso, você não encontrará pessoas assim na biblioteca, só da era pré-guerra. E, sinceramente, nunca vi coisas tão pequenas. Anatomia humana, conexões nervosas, tudo é tão detalhado e terrivelmente fofo. Engoli em seco, com medo de não rasgar a lateral. E estávamos sentados na sua frente conversando sobre tudo, não sobre o programa, mas para quem quiser saber mais. Parecia-me que eu podia aprender algo que os outros não conseguiam. Por que não sou assim? Porque Resta não é apenas uma garota com dedos peitudas e um remendo no tecido. Eu ouvi falando sobre inteligência, desenvolvimento e qualidades especiais. Sua voz era baixa, melodiosa, e eu nunca esqueci que estávamos em aula. Ela me chamava de garota esperta, mas, tirando isso, minha mãe, sem plausibilidade, mas com algum subtexto que ainda não entendi. Essas eram as aulas, não oficiais. O fedor não estava incluído no plano, mas começou a se repetir. Raramente paro. Então, talvez xixitizania. Eu não te contei em casa. Mamãe chegava tarde do trabalho, cansada, toda metida nas mãos e no forno. Ela disse que eu estava tentando ler para não me tornar escrava do estado coletivo. Tato ainda está vivo, mas muitas vezes não estava lá, trabalhando nos protestos na região. Minha irmã era jovem. Sempre fazia frio em casa, mesmo com o fogão aceso. E se o leitor me elogiava, parecia-me que eu estava sendo mais respeitosa. Gostaria que isso me desse esperança. Todos na turma dele ouviram. Você não grita como os outros. No momento em que levantaram os olhos, tudo ficou em silêncio. Os meninos do último ano abaixaram a cabeça. Eles tinham medo dele, o respeitavam, tentavam ganhar uma boa palavra. Principalmente nós, de lares pobres. Eu tinha 12 anos na época. Eu não era má. Muito magra, com clavículas salientes, cabelo ralo e mãos ossudas. Alivan costumava me dizer, seus olhos são maiores que os de um adulto. Eu estava no vermelho e não sabia qual era a notícia. Ainda estou tremendo. Ansiedade. Enterrado? Smishane. Muito confuso. Então eu poderia me casar também. Lembro-me de uma vez, quando estava cansado depois das aulas, comecei a falar sobre algo diferente de livros. E sobre autoestima. Que as pessoas muitas vezes não entendem nada, que é só bobagem, e suas almas são feitas para discursos estúpidos. Movliav, não um homem adulto, vamos consertar o mundo. E por que fui poupado? Porque sou o único pobre. Eu não sabia se isso era verdade.
Fui muito bem-vindo. Tô dia ainda. Afinal, tenho muito com o que comparar. Algumas meninas da turma começaram a notar que às vezes gritavam alto. Tus assado. Há muitos sussurros. Cerveja sem alimentar ninguém. E eu estava com medo de que nada de especial fosse esperado. Para ser honesto, naquele momento não houve nada. Apenas algumas palavras. Olha, e se ao menos um pouco mais de respeito, aconteça o que acontecer. Lembro-me do dia em que minhas mãos se tocaram pela primeira vez. Nibi Vipadikovo, simplesmente ajustando a manga da minha camisa enquanto eu escrevia. Estremeci. Quando saímos imediatamente, não havia nada. E eu ri, com a minha própria risada. Agora adivinho o que é a máscara. Eu queria que fosse um pouco especial para mim. A partir daquele momento, comecei a ter medo do meu corpo. Não hesitarei. Mas isso não me dava mais paz de espírito. Eu ainda não conhecia a palavra cordone, não entendia que os gestos cantados não são apenas respeito, mas algo mais. Agora, gostaria de explicar por que existe tanto interesse em manipulação. Ali então, parecia-me que eu podia fazer algo que os outros não conseguiam. Por que estou salvo? Estas palavras foram cuidadosamente tecidas em torno dos meus pensamentos. Você é especial, você está maduro para a sua idade, você entende mais do que pensa. E a frase tênue atingiu minha cabeça, como os móveis do futuro, que eu não tinha visto em casa. E a casa estava silenciosa à sua maneira. Ninguém se importa porque estou parando na escola. Na aldeia, tudo sempre foi simples. Se uma criança aprende a ser boazinha, então tudo fica melhor. Mati gemia e estava exausta. Papai vinha apenas alguns dias por mês e estava com dor de cabeça para não perturbar a discussão. Ninguém me alimentou. E eu não compartilhei. O que devo dizer? O que é aceitável para mim se preciso ser elogiado? Porque tenho medo, se você não consegue se surpreender comigo um pouco mais do que o necessário. Essa mão no seu ombro é como a garra de um pássaro? Eram discursos difíceis de pronunciar em voz alta. Quem ouviu? Certa vez, ele disse: tenho uma proposta. Você é a pessoa mais inteligente da turma. Pode vir um pouco mais cedo. Vamos nos ocupar. Quero lhe dar mais informações, conforme o programa prevê. Eu assenti. Como você pode não assentir se for visto entre outros? Se você diz culpa. E comecei a vir. Antes da escola, quando não havia ninguém. Está escuro lá fora. Está frio na sala de aula. Em primeiro lugar, eu já estaria lá. Verifique com antecedência. E um novo começo começou. Nas primeiras vezes, tudo parecia a derradeira aula adicional. Ele ditou, verificou, explicou. Já faz uma hora que começamos a falar não sobre matemática e linguagem, mas sobre dovira. Casal, que entre professor e aluno existem conflitos especiais que os outros não conseguem aprender, porque os outros tornam todo mundo estúpido. Casal, que entende com menos beleza do que na terra natal, e que a confiança é a base de uma maturidade mental saudável. E então, pela primeira vez, minha mão se perdeu na minha dovche, não sendo mais necessária. Não foi um gesto de respeito. Não foi como uma peculiaridade. Eu simplesmente a perdi. A fera estava sobre a minha, quente e importante. E parecia que havia menos vento no quarto. Eu não conseguia respirar. Olá, murmurei. Como uma eternidade. Sem conseguir nada óbvio. Apenas tocando. E se ele limpou a mão, sorriu e disse: suas mãos estão frias. Você precisa de mais calor. Naquele dia, me virei e fui para casa. Ela foi para um campo, para um celeiro onde estavam secando feno, para uma fonte com uma janela enferrujada. Kozenkrock atingiu seu coração. Eu ainda não sabia por que estava tão ansiosa. Por que não quero ir amanhã? Eu sei, mas sei que irei. Só me diga o que é importante. E não consigo me convencer. E à noite sonhei que estava sentada na mesma sala de aula, logo atrás do penhasco. E do outro lado, mamãe. E ela não me sente, não emite nenhum som, não percebe como bato os joelhos. Caí com as costas molhadas e um grito na garganta. Ali não fez nenhum barulho. Ela apenas ficou lá, maravilhada com a estela, onde raspavam as faíscas do fogo do fogão. Depois daquele sonho, comecei a ter medo do silêncio. E desta voz, em silêncio. No ano que vem, perdemos o dobro. Van Vinis 2 costura. Um é meu. O novo é o novo.
Aqui vou escrever meus pensamentos para você, disse ele. Você e eu entendemos uma coisa melhor do que a outra. TSE vai confiar na nossa merda. Eu peguei. Não entendi por quê. Ali pegou. A costura tinha um monte de palavras escritas com uma letra manuscrita. Nem todas as pessoas são gentis. Alete, você merece ser gentil consigo mesma. Este era um ótimo lugar para se estar. E então comecei a ter medo daquela merda. Toda vez que eu gritava com ele, meu estômago começava a se revirar. Ele escrevia sobre autoestima, sobre confiança, sobre dor. E eu sentia como se meu poder ainda não tivesse começado, mas ainda estivesse me levando para a delegacia. Depois de tantos postos para conquistar, eu já estava transbordando de importância no meu corpo, o que eu não conseguia explicar. Parecia que algo me pesava no meio, não medo, não bobagem, mas a mesma coisa. Então, ao acordar, você precisará novamente endireitar as costas, olhar nos olhos e adivinhar corretamente. Buti Garnoyu. Não para o que eu queria dizer, mas para aquele que se perguntava tanto por que eu era culpado. Uma vez, cheguei à aula e a sala já estava escura. A luz ainda não tinha se posto, a manhã cinzenta se infiltrava pela lareira, como fumaça. Ele ficou em pé em frente à janela, de costas para mim. Eu queria dizer, bom dia, mas a voz não foi ouvida. Ele se virou e disse, não haverá aula hoje. Vamos apenas conversar. Sentei-me à minha carteira, cuidadosamente, bem na beirada. Ivan Pidichol e Sive instruções. Mais perto, não importa. Quando meu ombro se projetou, senti o calor fluindo pelo tecido. Ele viu minha costura, maravilhou-se com a quantidade de lados e colocou as mãos para trás. Então ele disse, você não é como os outros. Já percebi isso há muito tempo. Você toca até a alma mais frágil. Estou falando demais. Isso é raro. Realmente não é seguro para você. Sentei-me com os dedos cerrados embaixo da mesa. Não sabia o que dizer. E sem verificar os dados. Apenas mastigando. Você precisa ter cuidado para separar o certo do bem-sucedido. As pessoas odeiam sua sensibilidade. Às vezes, você pode identificar pessoas que parecem ser gentis com você. Bem, eu não sou assim. Depois dessas palavras, meu pulso ficou esticado. Calma, caso contrário, verifique seu pulso. Ali trimal dovshi, nis necessário. E então eu já sabia, por um motivo. Vi como o sangue começou a engrossar nos ouvidos. E tudo em mim gritou, não necessário. Ali gubi movshali. Eu não torci minha mão. E então, o que devo dizer? O que há de errado em simplesmente pegar minha mão? Qual é o trimal? Não é nada, certo? Pensei comigo mesmo que aquilo era apenas o momento inicial. O que os leitores podem fazer para serem respeitosos? O que é? Nada de desagradável. E já faz vários dias que ele me pediu para ir embora depois das aulas. Dito isso, este é um tópico especial, sobre o corpo humano e o que eu preciso saber antes, menos do que os outros. Você é legal, não é? Depois de beber vinho. Assenti. Bo não ousou dizer não. Como você pode dizer às pessoas, que todos respeitam, que você era bom desde o começo? Peguei o livro, o mesmo de antes. Mostre-o na página com os bebês. Havia imagens do corpo humano, não como as dos nossos assistentes. Detalhes, detalhes. Eu me perdi. Alivan explicou calmamente, sem nenhuma confusão. Casal, o que é isso? Anatomia. Então você precisa conhecer seu corpo. Casal, Xoxussor. Isso é um palpite. Eles impuseram isso a garotas más, mas uma pessoa razoável pode ser melhor do que isso. Maravilha, disse ele, o eixo da corrente. Olhei para os pequenos. Fechei os olhos. Não briguem. É culpa de vocês cuidarem de si mesmos. Quem são vocês? Nem todos estão prontos para tal conhecimento. Aliti, prontos. Ele falou calmamente, como um médico. Eu estava cada vez mais perto da aula. Povitria, Nibi, não alcançava as lendas. Abaixei o olhar. E então rapidamente estendi a mão e passei o dedo levemente pelo pescoço, pegando um fio de cabelo que não estava lá. Treme, mas não recuei. Vocês deveriam aprender a não ter medo do corpo. O corpo é um instrumento, disse Van. Mas eu não contei. Porque eu não tinha mais nenhuma linguagem em mim. Havia apenas alguns pensamentos correndo por aí, buscando uma saída.
Depois disso, ele riu, levantou-se, me viu chegando e disse baixinho: Muito bem. Lembrem-se, isso é só para vocês. Os outros não entenderão. Os fedores estão ficando furiosos. Fede. Assenti. Bo sabia que, se eu dissesse algo errado, tudo pioraria. Quando cheguei à sala de aula, não tinha muito tempo. O sol já havia se posto e as sombras no chão da escola deixavam cicatrizes duradouras. Caminhei para casa todo o caminho, com as pernas molhadas. E quando entrei no barracão, minha mãe disse: Por que você está sentado aí? Já está escuro. Eu não concordei. Apenas me sentei à mesa e comecei a tomar sopa. Estava quente e fiquei tostado, mas não reagi. Não senti o gosto nem a dor. Os voos perderam o pulso. Estou quieto. Estou surdo. Estou pressionando. Naquela noite, não dormi mais. Estava deitado debaixo do tapete, agarrando o ombro da confiança em minhas mãos. Eu queria acordá-lo. Infelizmente, era barulhento. Talvez medo. Você pode acabar descobrindo que tudo o que acontece é verdade, ponto, e eu ainda me perguntava se isso era apenas uma misericórdia. Amanhã será diferente. Eu não queria ir tão cedo. Ela se sentou no banco enquanto a mãe limpava o fogão e ficou olhando para o chão por tanto tempo que suas lágrimas começaram a rolar sozinhas. Eu não funguei, não. Meus olhos ficaram úmidos, como grama depois de secar. Mati me olhou brevemente, queria dizer alguma coisa, mas não disse nada. E então, como antes, ela me disse para não me atrasar. Quando entrei na escola, não havia mais ninguém lá. Estava tudo quieto, o mundo inteiro havia ficado em silêncio. Gaguejei em frente à porta da sala de aula, coloquei a mão na maçaneta, mas não a apertei. Ela ficou assim por 2 horas até sentir algo no corredor. Por que você está parada? Tendo bebido vinho, a polpa, como antes. Estou só pensando, eu disse. Está bom. Uma pessoa inteligente é culpada de pensar muito. Não hesitem, tudo com que nos importamos é importante. Estou certa. Eu não contei. Ela simplesmente entrou no meio. Garotinhas. Mesmo sem dizer nada. Caminhem até a mesa de vocês e coloquem uma nova costura, não a minha. Alienígena. Havia papéis lá, folhas com pequenas figuras sobre desenvolvimentos emocionais. Tendo falado sobre a importância de se conhecer, entender suas reações e estar ciente de aceitar aqueles que choram. Sentei-me como um manequim. Apenas os dedos cerrados na borda da festa. E então ele disse, extasiado: Você sabia que seu corpo sempre dirá a verdade? Você não pode enganar Yogo. Vejam, esses são os pensamentos que vocês não querem saber. E então se aproximaram. De pé atrás de mim. Percebi que meu golpe havia se fixado. Não morra, morra. Seco, quente, como fumaça. Eu não caí. Vou aprender a confiar em você, ele sussurrou. Vou parar, confie em mim. Ele colocou as mãos nos meus ombros. Cuidadosamente. Miyako. Ali não limpa há muito tempo. Então, movo meus dedos até as escápulas. Nivipadkovo, ainda mais baixo. Todos os rugidos foram silenciosos. Povilne. Infelizmente, eu não caí do meu corpo peludo. Não me lembro como estava na aula naquele dia. Tudo era como névoa. Parecia-me que o mundo inteiro havia se tornado surdo e insensível. Porque sou tão astuto, próspero, que não consigo machucar ninguém. Enquanto eu passava pela garçonete, outro garçom me olhou maravilhado e disse: Está tudo bem? Eu assenti. Automaticamente. Yaknavshena. O que sou pequeno demais para dizer? Que tipo de professor você deveria respeitar, me tratando assim, como se não tivesse nenhum direito? Quais foram as palavras que me sussurraram que me incentivaram a gastar dinheiro comigo mesmo? Porque eu tinha medo disso e, ao mesmo tempo, medo de não vir. Depois da escola, fiquei um bom tempo sentado na floresta, em um toco velho, não muito longe da estrada. Pessoas passavam e eu não desmaiei. Bo sabia, se eu fosse para casa imediatamente, tudo estaria perdido. Mas eu não queria mais que fosse assim. Peguei aquela, acredite, e rasguei um monte de folhas. Silêncio, escreva nessas folhas. Pequenas. Escrevi as minhas. Silenciosamente, aos trancos e barrancos, apertando a mão. Eu não quero. Eu não sei, mas eu não quero. Coloquei todas as folhas em geleia e deixei o resto no esgoto.
Depois, em casa, enquanto todos jantavam, queimei a lã e os papéis no fogão. Fiquei maravilhado com a forma como o fedor escureceu, se enrolou e se transformou em nada. Ai, tive piedade, pensando que tudo tinha acabado. No dia seguinte, ele não estava mais na minha turma. E no nosso celeiro. Cansei dele quando me virei do livro. E disse calmamente: preciso falar com você. É importante. Fiquei paralisada. Não por medo. Em forma de compreensão, cruzamos a linha. Você pode desempenhar o papel de professora. Agora sei que pode entrar tanto no meu espaço quanto na minha vida. E conquistá-lo, se quiser. Fiquei maravilhada com ele e cantarolei. Por que você parou de vir? Tendo dormido. Tenho muita coisa caseira, ela sussurrou. Não é verdade. Pensei que você confiasse em mim. VN tendo recolhido a migalha mais perto. E percebi que, como não ganharia nada de uma vez, pegaria novamente o que quisesse. Sem permissão. Minha mãe está me observando, eu disse bruscamente. Eu fui. Não ganhei. Ela apenas se virou e foi embora, apertando o balde com tanta força que seus dedos doeram. E então me permiti ficar com raiva pela primeira vez. Vou perguntar. Gostro, como uma navalha. Não me arrependo. Não bobagem. E raiva. Bo percebeu que você não quer me bem. Acabei de adquirir o hábito de não olhar para os limites. Saí daquele abrigo sem olhar para trás. E embora meus joelhos estivessem moles, minhas mãos estavam com medo, mas tudo no meio havia mudado. Nemol raptou a bola, viu no dia um vapor fino brotar, primeiro Ni. Não soava alto ainda, não parecia nada, mas já estava vivo. Comecei a praticar yoga única. Chegava atrasado à escola. Não perdia dinheiro depois das aulas. Sempre que entrava na sala de aula, sentava-me mais baixo e tentava não chamar a atenção de ninguém. VN marcado. Era visível. Aquele sorriso não mudou, mas nos olhos apareceram aqueles que eu não ousava nomear. Oshikuvania, Rosdratuvania. Ou talvez você perceba que o controle está escapando. A menos que eu estivesse pronto para lutar em segredo. Ainda não é pequeno demais para fluir. Uma vez ele me chamou até eu ficar cansado. Uma pena, só por causa do filme. Subi, escrevi com uma carta, tentei não parecer surpreso na sala de aula. Ivan Pidichol voltou e franziu a testa. Sua voz, uma instrução vinda do seu ouvido. As coisas mudaram, Lilia. Resmunguei. Tenho certeza de que você não está mexendo com a minha confiança. E meus dedos, os do meu nariz, apontaram para as minhas mãos. Gelo, gelo. Ali, eu conhecia esse pontinho. Esse frio está sob a pele. E eu sorri. Não asperamente. Não demonstrativamente. Só, como uma mordida de Comaí. Um pouco nervoso. Aquele foi nocauteado. A turma inteira ficou em silêncio. Bem, aqueles que não sabiam de nada perceberam o que aconteceu. Vdichou, sem dizer nada. Mas o medo já está girando dentro de mim, não por mim. Por aqueles que receberão. Naquele mesmo dia, durante o intervalo, ele veio até mim no corredor. Você acha que eu não estou corrigindo? Eu não confirmei nada. Tome cuidado, Lilia. As pessoas podem se perguntar o que você está vendo. E os vencedores acabarão mal. Então você pode ir com calma. Eu estava tremendo. Não de medo. Meio impotente. Porque percebi que, se contasse a alguém, teria que distorcer tudo. Digam que eu estava apenas brincando sobre respeito. O que eu revelei? Então, eu mesma fui até o fim. Quem me apoia? Em quem posso confiar? Eles não me bateram. Eles não tiraram os SYNTS. Alicosiniogo ordibulo, Yakblow. E nesses golpes não havia barulho, não havia vestígios. Há tanta escuridão em mim, que eu me tornei culpado de novo. E então algo novo começou. De outra forma. Eles começaram a se aproximar das outras garotas. Começando com as que eram barulhentas. Sukali. Depois, para as que eram sérias, como eu. Falando com elas com as mesmas palavras que falavam comigo. E eu cheirava fedor, assim como eu, eles se iluminam diante do seu respeito. Uma delas, Galha, começou a usar sua trança com uma nova faixa. Sentei-me na primeira fileira. Muitas vezes me perdia depois das aulas.
Dormi assim, por enquanto. Vona disse. Parece que estou jogando história, gostaria de me ajudar a entrar na região. E percebi que tinha criado uma nova. Bem, eu já não tenho culpa. Não sou mais a mesma. Van está só brincando. E isso não facilitou minha vida. Isso não me deu paz. Isso me perturbou. Porque percebi que eu não era especial. Eu era habilidosa. Eu ficava em casa à noite, e apenas uma palavra girava na minha cabeça. Pare de trabalhar de novo. E de novo, não incomode ninguém. E então, primeiro, fui visitar minha avó. Valgen morava a 3 casas de distância da nossa. Vovó era uma mulher gentil, rigorosa, e certa vez se surpreendeu com a diferença. Fora isso, era mais importante do que o necessário. Eu não sabia como dizer a ela. A potência do fogão estava simplesmente aumentando. Você não está dormindo com as novas? Disse Valgen. Assenti. Como está a escola? As aulas são importantes, balbuciei. Vona pôs a mão na minha cabeça. Não são aulas, Liliu. Seus olhos não estão focados em tarefas, mas sim na irmandade. Fiquei um pouco chateada. Ali estava se arrumando. Querida, sussurrei. O que você quer? Bem, trabalhar agora, e parece que é o certo, mas você não quer? Valgen não respondeu imediatamente. Então ela disse. Se não é, então está toda a verdade. Eu não conseguia dizer mais nada. Infelizmente, essas palavras se perderam para mim pelo resto da minha vida. Pela primeira vez, senti, o que percebo não é um palpite. Isso está correto. E importa. Depois que terminei com minha avó, algo se quebrou dentro de mim. Não, eu não me tornei uma carinha sorridente, não saí do caminho com a cabeça erguida, não bati na porta da sala de aula. Pela primeira vez, me permiti chamar palavras como pensamentos, não respeito, não competência, não especialidade, mas invasão, pressão e medo. Já era rico. Acordei cedo no dia seguinte. Especialmente. Ela pegou sua pasta, enrolou sua trança e se levantou como uma santa. Camisa branca, camisa escura, cusca. Fui para a escola antes mesmo do sinal. Cerveja não para a aula. E sem pretensão de nada. Fui à sala da professora. Maria Ivanivna, nossa professora de geografia, estava lá, cansada e sempre com um sorriso caloroso enquanto preparava comida. Valgen já estava tomando chá e folheando as páginas. Depois de me dar uma risadinha, ela riu baixinho. O que aconteceu, Lilia? Levantei-me e murmurei. Parecia que as palavras estavam presas na minha garganta. Então ela dormiu. Posso ficar sentada? Até as aulas começarem. Vona assentiu. Isso mesmo. Sente-se. Sentei-me num beliche. Peguei o livro da polícia e hesitei em ver o que eu estava lendo. E ela continuou verificando. Vou verificar quando você chegar. E, na verdade, nós chegamos. Ela apareceu na porta, em voz alta, cantada, e então com um leve sorriso. Depois de me sacudir, parei. O riso se perdeu no rosto, mas os olhos se estreitaram. Bom dia, Lilia, disse ele calmamente. Bom dia, eu disse a ele sem um pingo de emoção. Você quer acrescentar, mas, tendo notado que estou na sala dos professores, na frente dos outros, terminei. Apenas fixar seu olhar em mim um pouco mais não é necessário. Eu estava vitrificando. Eu simplesmente me maravilhava com os olhos. Eu não grudei. VNV de show. E eu percebi primeiro, não há força em ninguém, se eu não for eu mesmo. Se você pedir. Eu estou muito velho. Desde aquele dia, não estive mais sozinha na escola. Cheguei cedo, só para ir à sala dos professores. A única coisa que se perde depois das aulas. E quanto mais eu me afastava, piorava, como se eu fosse arruinar tudo. Vou parar e dar uma olhada. Então, coreografias. Lilia, você se esqueceu do nível de confiança que alcançamos. Por que você ainda está gritando? Os outros não vão entender, mas você não é assim. Resmunguei. E o ato em si se tornou minha oposição. Mas sem hesitação. Apenas conectando. Começando a passar pelas avaliações. Chukav reduz a pontuação. Respeito robusto na sala de aula. Antes, você era diligente. O que aconteceu?
Talvez você não ignore o desenvolvimento novamente. Eu não contei. E então, primeiro, inverti estas frases. Eu só tenho a sensação de que a verdade e a verdade serão separadas. Tranca de vinho. E não chegue mais perto de mim. Mas eu sabia que ele não aceitava derrotas. Não é para mim. Eu fiz isso por mim mesma. E você não precisava do meu ano. Menos é o meu silêncio. Foi por isso que comecei a escrever. As primeiras folhas são sobi. Nos badalos há um papel, como se eu estivesse procurando o ícone da casa. Depois, Dofchi. Para conselhos, para comida. Escrevi assim. 100 palavras bonitas. Sobre medo. Sobre as consequências dos pontos. Sobre o cheiro das minhas roupas, que ficou nos meus ombros. Sobre o lixo que usei em vez da minha usta. Sobre aqueles, como ele prometeu, que ninguém será tão gentil quanto eu, e eu sentia que estava morrendo de inveja cada vez que perdia uma delas. Eu não assinei esta folha. Eu não a forcei. Ela apenas colocou a abobrinha na caixa velha. O fedor se tornou minha outra voz. Somos os únicos que ouvem em mim, se não ouvimos em ninguém. E um dia escrevi uma folha de papel. Até então. Não sobre ameaças. Não sobre ligações. Descreve para mim mesmo, na terceira pessoa. Assim que entrei, fiquei com tanto medo dela. Yak, ela gemeu. Quando ele a chamou de especial, Yak ficou por perto. Então ela começou a gastar consigo mesma. E então, como a raiva transformou diretamente em não. E coloquei esta folha no lugar dele. Sem assinatura. Sem provas. Apenas algumas palavras. Mais precisamente, calma. Forte. No dia seguinte, você não veio à escola. 2 dias. 1 semana. Os leitores disseram que no ano novo haveria a entrada do Rapt. Então, passaríamos para outro lugar. E eu sabia por quê. Eu conhecia a incendiária. Eu a vi. Não porque ela fosse forte. E para quem decidiu, ela se permitiu não fazer nada, mesmo que quisesse. Depois de deixar a vida não se tornou mais fácil. Não hesitarei. Tornou-se vazia. Silêncio. Se eu tinha medo, agora eu estava em todos os lugares. Ali não me pressionava mais. Ela me dava espaço. Expansão. Ninguém tinha mais do que a sua voz, os seus dedos, os seus olhos. Só eu. E minhas roupas estão irregulares, manchadas e não pertencem mais a ninguém além de mim. Eu andava para a escola, garotinha. Não para o que eu não queria dizer. E pelo fato de eu não saber como. As frases mais simples agora soavam coerentes. Se os leitores perguntassem, eu falava brevemente. Quando as meninas riam na mesa de cabeceira, eu me sentava com o livro. Não me provocavam. Ali, elas não estavam brincando. Fiquei quieta. E sem alimentar ninguém. Por quê? Não te alimentam na aldeia porque não estás com a cor azul. E naquela hora surgiu em mim uma luta diferente, não com ele, mas com o que estava perdido. Por muito tempo, não consegui acreditar que a culpa não era minha. O destino me ensinou, do jeito que as coisas se tornaram, a menina não pode se comportar de forma diferente. Não se surpreenda. Não dê ouvidos. Não seja tola. Não seja assim. Eu era assim. Eu sabia o quanto ele estava impressionado comigo. Sentia meu corpo tremer não só de medo, mas às vezes de medo, que se misturava com calor, o irracional. E por causa disso, eu me odiava mais do que tudo. Aos seus olhos, eu era especial. E então, eu soube o que era. O que o mesmo disse. Isso me pareceu ainda mais importante. Eu acredito na singularidade. Eu acredito no amor. Afinal, o que é o amor que começa com alguém abrindo os olhos? Eu queria amar, como nos livros. Ali Choi no Tose e Leias mais perto, o corpo apertado. Antes, no passado, havia aquela carteira, aquela classe, aquele cheiro de jaqueta de couro caque. Como você pode confiar que isso vai acabar no lixo? Faz muito tempo que não permito que ninguém me incomode. Puta merda, quando as meninas se abraçaram e dançaram, eu me afastei. O corpo é como o meu, substituído por qualquer que seja o rock. Todas as crueldades, para ser justa, passaram pelo filtro do que aconteceu. E então, havia Gabriel. Van apareceu sem se convencer. Não era um herói de jeito nenhum. Silencioso. O mais velho está atrás de mim em Chotiri-Roki.
Não é bonito, mas ainda quente. E o mais incrível é que ele não me arranhou. Se ao menos fossemos deixados em paz. Bem, se eu me maravilhava com o cara novo, e agora, você vai saber. E ele apenas resmungou, imaginando e cantarolando, sem pressionar. Não sei por que estou tão tensa. Só vaia. Eu estava esperando que ele virasse e fosse embora. E aqui tudo. Cerveja e vinho estão perdidos. Uma noite, ele me trouxe uma maçã. Chervone, Bliscuche. Ele se esticou e disse: não por merecer. Só uma maçã. E no começo eu chorei não de dor, mas de alívio. Esta é a primeira vez que eles me estenderam a mão, não com o corpo, mas com a mente. Gabriele e eu não estamos juntos como um casal há muito tempo. Nós apenas caminhamos juntos até o rio, trazendo livros. Eu li Yoma em voz alta. Mas quando você ouve, não com os olhos, não com as mãos. E da maneira certa. E logo depois de um rio, eu deixei pegar minha mão. Isso seria algo insignificante, alguém que não tivesse nada além de espaço. Eu não contei o que aconteceu comigo. Não vou hesitar. Mesmo que você já soubesse, vinho não faz mal. Não ria. Não vicorista. Você ouviu as palavras. Então ele colocou a mão no meu ombro e disse: não preciso saber mais nada. Só saiba o que eu sempre digo a você, só se você ouvir. Eu fico por perto, só se você estiver pronto. Quem foi morto? Não parecíamos pessoas que desapareceram do cinema. Não tínhamos conhecimento tendencioso. Se fosse uma dor de cabeça, eu não tinha medo de colocar as mãos nela. Eu não tinha medo de escorregar na presença dele. Comecei a me virar para mim mesmo. É o suficiente, como um ser humano, aprender a andar depois de uma longa doença. Ri de novo, não imediatamente, mas amplamente. Eu estava morrendo de novo. E eu realmente acreditava que ainda podia me amar, não pelo que eu queria dizer, mas simplesmente assim. Bo, eu vivo. Bo. Alibio, não sei. Perdi meu vinho. Cicatriz de iaque. E eu já sabia que seria para sempre. Foi por isso que comecei a escrever tudo. Por medo, por besteira, escrevi. Não por mim. Por você. Assim que se tornou adulta, você sabia, Molchania não é quieta. TSE Viroc. E que toda menina tem o direito de dizer não. E não tenha medo de que te punam por isso. Talvez você esteja dormindo. Por que estou te contando só de uma vez? Porque você passou a vida inteira sem compartilhar com sua mãe, sem escrever na folha, sem fazer uma grande oração na hora, se você já é adulta? Serei sincera, eu estava com medo. Não por você, mas por você mesmo. Eu tinha medo de perder a voz assim que começasse a falar. Porque minha voz está falhando aqui no meio do primeiro discurso. Porque você se importa comigo, não com minha avó, meu filho, aquele que sempre dá depoimentos, mas com uma criança. A própria criança, parada diante do uniforme escolar, não conseguia tirar a mão. Mais do que isso, não é menos do que o que aconteceu. Para todos aqueles que estão desaparecidos, parece que tudo está queimando há muito tempo. E nem sempre nos recuperamos quando conhecemos alguém. Sua mãe nunca soube dessa história. Eu não sabia. Valgen ainda era pequeno quando notei como um Suzid, tendo começado a murmurar, vomitou e deu tsukerki. Ele era velho e quieto, mas fiquei mais irritado só de olhar para suas mãos. Apertei a mão dela com tanta força que ela começou a chorar. Não expliquei o porquê. Tio que disse, não pegue nada que você não precise. Valgen apareceu então. Eu não conseguiria fazer de outra forma. Depois daquele episódio, não consegui dormir por um longo tempo. Sonhei com os mesmos olhos. A mesma voz. As mesmas palavras, você é especial, ninguém me entende. E percebi, porque estou te contando, essa história está viva em mim. Nas minhas reações. No meu medo. Na maneira como tentei evitar os braços dos outros. Para ele, como eu sempre verificava, as portas estavam fechadas. A maneira como me maravilhei com você quando começou a crescer, e a aparência da sua pele no espelho foi um sinal de alarme para mim. Pensei que ia roubar seu dinheiro. Não vou transmitir essa sombra de longe, pois não vou dizê-la em voz alta. Mas então percebi que o casamento não é feliz. Há muito mais profundidade a ser cortada. Quando você começou a crescer, eu já sabia. Era muito cedo para dizer que você era especial. Por que você não é como os outros? O que você precisa para bater? E não consigo me lembrar deste momento.
Se me permite dizer o contrário, é razoável que seu valor não possa ser escondido dos olhos de ninguém. Que o amor não tem a ver com quartel, mas com espaço. Com liberdade. Eu me acostumei com essa merda. Através da conta. Através da mouxania. Através do destino, se não fosse eu quem vivesse em mim, mas apenas o marisco, como ele vivia. Seu avô é aquele de quem eu lhe falei antes, sem saber os detalhes. Ali Van Vidchovav. E como já nos tornamos um homem e um esquadrão, ele me disse: você vive assim, você luta constantemente por aqueles que perderam sua vida. Eu não preciso de você. E isso era, antes de tudo, permitido, como eu aceitei. Você tem o direito de não brincar. Eu era uma boa mãe o máximo que podia. Mas às vezes me faltava leveza. Era importante para mim rir. É importante abraçar. Eu tinha medo do sobrenaturalismo, em palavras, em gestos. Era uma vez a sensação de que, se eu desse tanto, alguém viria e tiraria tudo de mim novamente. Esse medo não é culpa de adivinhação. Vene viris em terreno real. E eu não quero que ele se instale em você. Então eu digo que isso não é como uma mulher que já passou por tudo. E como avó, mesmo antes deste dia, ela se maravilhava com o silêncio dessa mesma classe. Como uma avó, ela sabe que até as cicatrizes mais antigas podem doer às vezes. Ali é o mesmo que aquela que viveu para ver o momento em que não se importa mais. Se importa, não tira a voz. E é por isso que eu te digo: você tem o direito de sentir. Você tem o direito de ouvir. Eu tenho o direito de dizer não, sem explicação, sem culpa, sem medo. Bem, uma pessoa disse não, mas não é mais silencioso. É a mesma voz. E essa voz sempre me é querida. Naquele dia, desde que me tornei não apenas para mim, mas para outra pessoa, eu me lembro profundamente. Nada foi cortado da minha vida, não com uma faca, mas com um bisturi. Claramente, dolorosamente, com fria precisão. Eu já estava trabalhando na biblioteca. O lugar é calmo, silencioso. Ali, eu pairava diante dos olhos de todos. O silêncio entre os policiais, o farfalhar das portas e o cheiro de papel velho me acalmaram. As pessoas vinham, pegavam livros, tagarelavam e iam embora. Ninguém ficava por perto. Sem perguntar a ninguém. Crianças em idade escolar vinham de vez em quando. Engraçadas, com listas para redações, ou simplesmente animadas com as aulas. Eu me maravilhava com elas e pensava comigo mesma. Cosen balançou a cabeça, Cosen arruinado. Ele adivinhou como eu estava apenas aqui. Na fileira do meio. No escuro, de Corinto, sem que ninguém me dissesse o que eu pensava que era. Uma vez, uma garota veio. Alina. No 10º ano. Vrodlivna, mas quieta. Eu sempre me maravilhava com meus pés. Muitas vezes me privavam de mais do que precisava. Ela disse que não queria ir para casa porque minha mãe tinha um novo namorado e disse: não gosto de barulho. Não dei detalhes. Ela simplesmente a deixou ir. Dei a ela livros, um lugar para ir e uma xícara de chá porque estava frio. Um dia, ela trouxe um livro velho, desgastado. E eu atualizei a entrada na página restante. Caligrafia humana. Não sei. Não se esqueça de que você mesma pegou o dinheiro. Soou como um soco no peito. Imediatamente percebi como tudo estava subindo para mim. Tudo o que eu roubava. Tudo o que eu queimava, queimava novamente. Dormi em silêncio. Qual é o seu livro? Vona cantarolou. Então, abaixou os ombros. Perdi-me da secretaria da escola. Tus dado. Não sei. Eu sabia. Assenti enquanto ela mexia nervosamente na manga, como se seus olhos estivessem se fechando. Eu estava bebendo para mim mesma, nela. E eu sabia que aquele não era o primeiro passo na vida dela. Naquela mesma noite, fui para a escola. Rumo aos destinos ricos. Entrei na sala da diretora sem hesitar. A diretora mudou, nova, jovem. Eu não sabia yoga. Não é minha culpa. Sua escola está com problemas, eu disse imediatamente, sem educação. Você vai levantar as sobrancelhas e pedir para se sentar. Eu não sou forte. Uma de suas professoras sabe que as meninas têm medo de ir para casa. Você sabe? Depois que começam a resmungar e resmungar, as crianças costumam exagerar, fritar e chutar. Que prova é necessária? O que não é possível sem apoio. Eu o encarei e simplesmente disse. Eu era uma dessas meninas. E resmunguei. E mais 10 pessoas correram atrás de mim.
E talvez você também possa falar. Infelizmente, eu ainda não sei. Van Locke. Se você não descobrir, eu vou mais longe. Não tenho medo. Não tenho nada para gastar. Cantei como se estivesse pálida. Bo entende, não é uma criança na frente dele. Não é um aluno. Não há escolha em quem você pode bater. E a mulher, que passou por tudo, não se irritou. E o que for preciso passará. Em poucos dias, aquela professora foi transferida. Os motivos não foram explicados. Os pais não foram informados de nada. Apenas mudanças organizacionais. Ali, eu sabia. Eu sei. E a obscenidade, ela sabia que eu estava no comando ponto, ela não ia mais à biblioteca. Talvez estivesse com medo. Talvez tivesse errado. Um pouco mais tarde, quando eu já tinha terminado a escola, arranquei as folhas dela. Sem assinatura. Na lateral do bloco de notas, com uma única frase. Droga, o que você me disse, se eu não disse a mim mesma? Segurei a bolsa como um talismã. Bo percebeu pela primeira vez. Meu trabalho não era em vão, já que eu podia fazer o que quisesse por qualquer pessoa. E a partir daquele momento, disse a mim mesma que, por mais que eu seja aos olhos de uma garota, não vou mais passar despercebida. Nicole. Na minha história, embora não houvesse justiça, também havia evidências. E evidências são força. Como compartilhá-las? Por causa disso, um tipo diferente de silêncio cresce, não um fardo, mas um apoio. Afinal, o maior medo que eu tinha era transmitir aquelas coisas que não podem ser evitadas, mas apenas ignoradas. Não com palavras. Não em pequenas partes. E pelo próprio campo. Trauma é possível. Você pode receber a comunhão pela voz. Na Rússia, como você alisa o cabelo. O jeito como você se senta à mesa. O jeito como você espera a morte se quiser entrar no quarto. E a criança entende isso. Comece. A verdade é que eu não entendo. Especialmente a criança, que é responsável por você todos os dias. Sua mãe era uma criança. Vona cresceu sensível, inteligente e confiante. E eu tinha medo da generosidade dela. Não porque ela tivesse medo de que fosse errado. E eu sabia como era perigoso ser aberta neste mundo. Quando eu corria para abraçar estranhos, eu me espremia no meio. Quando eu ria alto, olhava ao redor nervosamente. Quando eu dizia que a professora havia elogiado por suas ações, comecei a sentir frio. Não por ela. Por Deus. Eu era uma boa mãe aos olhos das pessoas. Gotuvala, vestida, começou. Eu estava terrivelmente privada de ternura. Eu não suportava apenas sentar e ouvir. Apenas abraçar. Apenas dizer, eu tenho a melhor qualidade. A pele com tais drenos era para mim uma zona de risco. Se eu me abrir, talvez eu possa resistir. Se eu demonstrar amor, eles podem ser escolhidos. E eu inesperadamente me tornei uma serpentina. Fria. Sua mãe, eu acho, não percebeu. Não vou hesitar. Cerca de 1 hora. Eu me lembro de como ela voltou para casa pela primeira vez 1 ano depois. Ela tinha 14 anos. Vona disse que havia perdido a amiga. Infelizmente, percebi que os olhos dela são diferentes, maduros. E então perdi o autocontrole. Ela gritou. Rude. Sem explicação. Ela apenas tremeu. Vona chorou e disse, por que você não confia em mim? E eu não conseguia dizer a verdade. Eu não conseguia dizer, eu sei que você já é valiosa para este mundo. E o mundo não é gentil. Em resposta, eu disse, eu sou sua mãe. Eu sei como tudo funciona. Mas eu só conhecia um lado, o que dói. Eu não queria que ela vivesse com medo, mas também não queria que ela aprendesse a manter distância. Não Navmisne. É que, era assim que eu via. E quando ela cresceu, o relacionamento entre nós se fortaleceu. Duro como concreto. Ela não me contou sobre seu primeiro amor. Ela não me mostrou as cartas. Ela não me perguntou como dizer não. E eu não sabia se era por causa do caráter dela ou por minha causa. Ela cresceu independente. Saiu de casa cedo. Raramente ligava. E eu não a repreendi, porque eu tinha um pensamento. Talvez seja melhor assim. Talvez menos de mim, menos dor. E quando você apareceu, eu fiquei com medo. De novo. Você era completamente diferente.
viva, engraçada, afetuosa. Você me estendeu as mãos desde que usava fraldas. Você não me deixou me esconder. Quando você tinha 5 anos, sentou no meu colo, me abraçou e disse: Vó, você cheira a pão. Eu quase chorei naquela hora, porque eu sabia que não era dor que cheirava assim. Não medo, mas lar. E você viu lar em mim. Você não sabia de nada, mas acreditou em mim. E então comecei a mudar. Lentamente. Quando você adormeceu, sentei-me ao seu lado e pedi perdão, não em voz alta, mas mentalmente. Pelo que transmiti, não por força, mas por cautela. Não por fé, mas por tensão. E agora eu falo. Porque o maior erro que cometi foi permitir que a dor permanecesse como um legado. Não por ações, mas por silêncio. E o silêncio, ele não salva. Ele se esconde sob o coração e cresce. E pode se transformar em tudo que um dia tivemos tanto medo de experimentar novamente. É por isso que hoje eu te conto tudo. Não para que você chore. Não para que você se compadeça. Mas para que você saiba. Eu falo porque amo. E o amor verdadeiro sempre fala. Mesmo que minha voz trema. Aprendi a aceitar meu corpo por muito tempo. Tinha medo até da minha pele. Quando as mãos de Gabriel tocaram meu ombro, eu não senti calor, apenas lembranças. A pele se contraiu, como se tivesse uma memória muscular de dor. E mesmo quando ele me abraçou, meu corpo congelou, como na sala de aula. Talvez este seja o caminho mais longo que já percorre, não por campos, não por cidades, não por perdas, mas simplesmente, de volta a mim mesma. Porque depois do que aconteceu, meu corpo não parecia mais meu. Eu não conseguia me tocar no espelho sem sentir nojo. Não por causa da minha aparência, ela nunca foi minha inimiga. Mas por causa da memória. Porque a pele lembra. Porque os toques, mesmo que ninguém os veja, permanecem. Eles se instalam nos músculos, nos ombros, na barriga. E quando alguém se aproxima demais, o corpo não grita no início, não luta. Ele congela. E por anos vivi nesse entorpecimento. Numa imobilidade difícil de explicar, principalmente para um homem. Gabriel era gentil, paciente, não pressionava, não exigia, mas também era difícil para ele. Ele não sabia porque eu às vezes o afastava quando tudo parecia bem, porque eu fiquei em silêncio quando ele queria proximidade, porque eu chorei sem motivo aparente. Eu não conseguia explicar na época. Eu não me entendia completamente. Porque dentro de mim vivia aquela criança que um dia se sentou à carteira e aprendeu a se afastar. A sobreviver. Então, quando chegou a hora de ser mulher, eu não tinha a quem recorrer. Porque a feminilidade para mim era uma zona de perigo. Era para isso que eu tinha sido escolhida. Para isso que eu era usada. Parecia-me que o corpo de uma mulher era uma armadilha. Que tudo que eu precisava fazer era demonstrar carinho e alguém imediatamente viria até ele para me aquecer. Mas nunca para proteger. E Gabriel, ele ficou em silêncio por um longo tempo. Mas um dia, quando já estávamos casados há vários anos, ele perguntou cuidadosamente: Você já foi forçada? Fiquei em silêncio. Por um longo tempo. Olhei para o chão, para o tapete trançado, para os meus próprios dedos dos pés descalços. E então apenas assenti. Ele não fez mais perguntas. Apenas apertou minha mão. E disse: Eu não preciso de nada além de você. Não do seu corpo. Não do seu passado. E de você, inteira. Mesmo que esteja quebrada. E então chorei pela primeira vez em seus braços. Não de medo. Não de vergonha. Mas pelo fato de alguém ter permanecido, mesmo depois da verdade. Este foi o começo da cura. Não rápido, não fabuloso, mas real. Aprendemos muito tempo juntos. Ele, a viver com uma mulher que nem sempre conseguia separar amor de ameaça. Eu, a me permitir não me encolher quando tocada. E não se trata das noites. Trata-se dos dias. Sobre o jeito como ele tocou meu ombro enquanto eu lavava a louça. Sobre o jeito como ele colocou a mão nas minhas costas enquanto eu lia. Como ele apertou meus dedos quando nos sentamos no banco. Sem um toque. Sem pressa. Apenas estar lá. Com o tempo, comecei a respirar novamente.
Meu corpo parou de tremer. Começou a descongelar, como se o inverno finalmente tivesse acabado. Mas eu sabia, a memória não desaparecerá. E então aceitei que há coisas que permanecerão. Que eu teria meu próprio ritmo, meu próprio medo, meu próprio ritmo de abordagem de mim mesma. Comecei a escrever sobre isso em um caderno. Chamei-o de O Corpo que Eu Perdoo. E toda vez que me sentia culpada pela minha falta de desejo, pela minha frieza, por não corresponder da mesma forma, eu escrevia. Não é sua culpa. Não é sua culpa que não te pediram. Você tem o direito de dizer não, mesmo que todos esperem consentimento. Você não é mimada. Você está ferida. E isso é diferente. Essas frases se tornaram minhas orações. E com cada uma delas, eu recuperava um pedacinho de mim. Aprendi a me amar no espelho novamente. Não imediatamente. Mas não mais com ódio. Mas com paciência. Porque estou viva. Porque sou mulher. Porque não sou apenas o que fizeram comigo. Sou o que eu fiz com isso. E agora, quando olho para você, crescida, linda, forte, eu sei, você não precisa seguir esse caminho. Você não precisa sofrer para se tornar profunda. Você não precisa ter medo de ser cuidadosa. Você não precisa se perder para aprender a se valorizar. Eu já passei por isso. E deixei uma marca. Para que você saiba onde não pesar. Por muitos anos, pensei que perdoar significava trair a si mesma. Que perdoar era como apagar da memória o que gritava por dentro. Desvalorizar o seu não. Eu tinha medo até de pensar nessa palavra. Soava como rendição, como fraqueza. Mas, com o tempo, percebi, perdoar não tem a ver com ele. Não tem a ver com um crime. E definitivamente não tem a ver com deixar tudo ser esquecido. Perdoar é parar de deixar o passado controlar tudo o que há em mim. Porque, durante anos, carreguei-o como uma sombra. Quando alguém falava com uma voz parecida com a dele, eu ficava tensa. Quando via uma jaqueta da mesma cor, baixava os olhos. Quando ouvia alguém dizer, você é especial, algo se apertava no meu peito. Era como se minha alma não tivesse o direito de ser leve. Estava sempre em alerta. E então, um dia, sentada sozinha no quintal, em uma cadeira sob uma cerejeira, de repente percebi. Eu carrego a pessoa que me destruiu dentro de mim mais do que as pessoas que me amaram. Eu a carrego em meus pensamentos, em meus corpos, em minhas reações, todos os dias. E me lembro daqueles que me procuraram, com menos frequência. E então me sentei para escrever. Não uma carta para ele. Não para mim mesma. Mas uma oração. Uma oração por libertação. Eu não escrevi, eu te perdoo. Eu escrevi. Eu tiro de você o poder que você tinha sobre mim. Eu não direi mais suas palavras. Meu corpo não é sua sombra. Você não está mais em mim. Foi um ato de purificação. Não da dor, porque era real e tinha o direito de ser. E do poder que eu mesma continuei a entregar. E sabe o que aconteceu? Nada de especial. O sol ainda se punha atrás das árvores. O gato ainda estava deitado aos meus pés. Os pássaros cantavam. Mas por dentro, pela primeira vez em muitos anos, algo se libertou. Não perdão, não concordância, mas distância. Entre mim e ele. Porque perdão é quando você não quer mais que sua dor seja a única coisa que te define. E não é rápido. Não é de uma vez só. Escrevi esta oração muitas outras vezes. Em dias diferentes. Em noites diferentes. Quando os sonhos me levavam de volta para onde eu não queria mais estar. Mas a cada vez eu sentia que estava voltando um pouco mais para mim mesma. Não contei isso a Gabriel imediatamente. Só muitos anos depois. E ele perguntou: e se ele continuar vivendo, calmamente, sem sentir nada? Eu respondi: então deixe-o viver. Porque ele está em si mesmo. E eu finalmente estou em mim mesma. E sabe, isso é muito importante. Porque muitas mulheres têm medo de perdoar, não porque não conseguem, mas porque pensam, se você perdoa, então você concorda. Mas não é assim. Perdoar não é apagar. É parar de se reproduzir. É parar de carregar. É finalmente dar um fim a isso. Não como um fim, mas como uma saída da gaiola. Eu perdoei não porque ele merecesse, mas porque eu merecia ser livre. E é por isso que eu te digo, neta,
Você tem o direito de viver sua vida não como uma defesa, mas como uma criação. Não como uma reação ao medo, mas como uma resposta ao amor. E se alguma vez, na sua vida, você encontrar dor, lembre-se, ela não tem o direito de permanecer em você para sempre. Você tem a força para seguir em frente. Você tem a força para falar. E você tem a força para perdoar, quando estiver pronto. Não antes. Não por alguém. Mas apenas, por você mesmo. Agora, quando me toco, gentilmente, com respeito, eu sei, é meu. Não de outra pessoa. Não foi roubado. Meu corpo é meu lar. E só eu tenho a chave. Viver depois não é a mesma coisa que viver em frente. Em frente é quando você simplesmente se move por inércia. Você vai porque precisa. Você sobrevive. Você ri porque todos riem. Você dorme porque seu corpo está cansado. E depois é quando você percebe que precisa viver não como consequência da dor, mas como uma escolha. E é aí que começa a parte mais difícil, criar vida a partir de um novo material. Levei anos para entender que o que aconteceu comigo não era toda a minha história. Era apenas uma parte. E eu não era um fragmento. Eu era inteira porque aprendi a manter tanto a sombra quanto a luz dentro de mim. Me perguntei por um longo tempo, por que isso aconteceu? Para quê? Para ficar em silêncio a vida toda? Para ter medo? Para sentir constantemente que estava quebrada e que nunca mais seria real? E só quando conheci garotas assim, assustadas, silenciosas, carregando algo pesado dentro de mim, percebi que podia dar a elas algo que nunca tiveram. Presença. Sem julgamento. Sem conselhos. Apenas sendo. E comecei a ser. Não uma professora. Não uma salvadora. Não uma terapeuta. Mas simplesmente uma pessoa que um dia sobreviveu e não foi quebrada. Conversei com as meninas na biblioteca. Deixei livros com marcadores de página onde escrevi pequenas frases. Você não é culpada. Você tem direito à fronteira. Seu silêncio não é prova. Você não está sozinha. Essas frases às vezes eram encontradas e devolvidas através de cartas, através de olhares. Porque a menina que chegou curvada já estava sentada ereta um mês depois. Isso não era recuperação. Isso era movimento. E movimento é vida. Você se lembra da Alina? A mesma que deixou livros com bilhetes? Mais tarde, ela estudou psicologia. Descobri isso por acaso. E um dia, muitos anos depois, ela veio até mim, adulta, confiante. Estávamos tomando chá, e ela disse: não me lembro exatamente do que você me disse naquela ocasião, mas me lembro da sua cara. E eu percebi, nem sempre são necessárias muitas palavras para uma pessoa sentir que está sendo vista. De verdade. Essa se tornou minha missão. Eu não precisava de palcos, livros, aplausos. Eu só queria alguém presente para cada menina que um dia ficou em silêncio por vergonha, que não perguntasse por que você ficou em silêncio, mas que dissesse: eu estou aqui. Eu acredito. Porque a coisa que mais falta depois do trauma não é nem justiça, mas sim um espectador, uma testemunha. Alguém que dirá: o que aconteceu com você foi errado. E eu vejo isso. São palavras simples, mas elas salvam. E é por isso que não tenho mais medo de ser uma avó que se lembra. Não tenho medo de ser uma mulher que fala sobre o que os outros silenciam. Porque carrego esta história não como um fardo, mas como uma experiência, como um lembrete. Sobreviver é possível. Viver também é. E dar vida aos outros já é uma dádiva. Então, quando olho para você, para suas mãos, para suas costas, que ainda não sabem o que é se curvar sob o peso da vergonha, eu sei, não vivi em vão. Porque em mim não está apenas o que ele tirou, mas também o que eu fui capaz de devolver e passar adiante. Pensei por muito tempo em como terminar esta história. Será que eu deveria colocar um ponto final? Não seria melhor deixar o silêncio depois da última palavra? Mas então percebi, não quero que você carregue o silêncio consigo. Quero que a última coisa que você ouça de mim não seja sobre dor, mas sobre força. Não sobre escuridão, mas sobre a luz que ela me revelou. Você cresceu. E eu a vejo no limiar de uma grande jornada, não apenas como menina, mas como mulher. Você já tem o que eu procuro há décadas: autoconfiança, um olhar direto, uma alma viva que não tem medo de perguntar, duvidar, argumentar. Você é completamente diferente do que eu era na sua idade. Você é mais livre.
mais corajosa, aberta ao mundo. E é por isso que eu queria que você conhecesse a minha história. Não para carregá-la, mas para saber o que acontece. Que o mundo nem sempre é gentil, mas nem sempre cruel. E sempre há alguém nele que a vê não por causa do corpo, não por benefício, não por necessidade, mas simplesmente porque você é. E se algum dia, e sempre acontece, você se encontrar em uma encruzilhada, entre o silêncio e a verdade, entre o medo e a ação, entre se esconder e se encontrar, lembre-se de mim. Lembre-se de que eu fiquei em silêncio, mas sobrevivi. Que eu vivi, embora não soubesse como. Que eu aprendi a ser mulher com os escombros. E que você não precisa trilhar esse caminho novamente. Porque ele já foi pavimentado. Já foi limpo. Já foi nomeado. E você tem o direito de não trilhá-lo. Você tem o direito de falar alto. Você tem o direito de ser alegre. Você tem o direito de não explicar seu não. Você tem o direito de sentir, sem vergonha. E de amar, não por medo da perda, mas com a plenitude do seu coração. Eu não sei quem você se tornará. Talvez uma mãe. Talvez não. Talvez você escreva livros. Ou talvez você dirija trens. Não importa. A única coisa que importa é que você esteja dentro de si mesma, para que você não se perca nos olhos dos outros, para que você não deixe ninguém fazer da sua voz um sussurro. Eu, sua avó, uma mulher do passado, trago-lhe esta bênção. Porte-se com dignidade. Não dê ouvidos a quem quer te espremer em uma moldura. Não tenha medo de se sentir desconfortável. E quando ficar assustador, não fique em silêncio. Porque a sua verdade é mais forte do que a sombra de qualquer outra pessoa. E se você alguma vez sentir que não tem mais forças, lembre-se desta história. E diga a si mesma como eu uma vez sussurrei para mim mesma. Eu estou viva. E isso já é uma vitória. Eu te abraço com estas palavras. Não para te proteger, você já é forte. Mas para te lembrar, eu estou em você. E enquanto você se lembrar, minhas cicatrizes se transformarão em sua experiência. Sem dor, sem vergonha, sem silêncio. Obrigado por ouvir minha história trágica. Inscreva-se neste canal para ouvir histórias de outras pessoas.